Olá, eu sou o professor Davi Palma, sócio proprietário do Espaço Qui, e eu quero falar hoje com você sobre oportunidades. Alguns alunos, tem vários alunos, e alguns me perguntaram, professor, como que é a carreira de terapeuta? Essa carreira, ela tem um futuro promissor? Ela tem como eu fazer um curso e sair trabalhando? Eu tenho como ganhar dinheiro com esse trabalho? Então são várias e várias perguntas que vários alunos me fazem com relação ao trabalho de terapeuta, de massoterapeuta, uma pessoa que vai cuidar de outra pessoa. Como que é esse trabalho? Então, neste vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona esse trabalho, quais são as possibilidades, quais são as características da carreira de terapeuta, o que ela pode trazer de benefícios para você, como que você pode engajar numa carreira promissora que hoje tem uma ascensão muito grande, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha história, vou me apresentar para vocês, apresentar o Espaço Qui, e num próximo vídeo eu vou passar para vocês várias técnicas de massagem, porque na verdade nós temos muitas técnicas de massagem. Então eu costumo dizer o seguinte, se o terapeuta ele aprende uma técnica só, ele fica limitado. Então um cliente tem um problema qualquer, ele vem e alguma determinada técnica, vamos supor, ele tem um problema de coluna, então a quiropraxia seria melhor. O outro cliente ele queria relaxar, ele só quer uma massagem relaxante, então talvez uma massagem integrativa, uma bianga. Então eu vou falar um pouquinho de cada técnica, como funciona, para você entender um pouquinho. Não só para quem vai querer fazer o curso, quer aprender a ser um terapeuta, mas também para quem vai receber uma massagem. Então esse vídeo serve para você também que vai receber uma massagem, até para você entender como funciona cada técnica. De repente você queria uma massagem bem relaxante, gostosa, mais tranquila, e aí você vai fazer um shiatsu, que é uma massagem mais pesada, mais forte, a pessoa vai mexer com você de várias formas, alongamentos, então talvez não era o que você queria. Então até mesmo para quem vai receber uma massagem é muito importante conhecer as técnicas, né? Então deixa eu falar um pouquinho da minha história. Bom, eu trabalho desde os 14 anos de idade, meu primeiro emprego foi numa autoescola, depois eu fui trabalhar num banco, e na minha época trabalhar em banco era o máximo, né? Então eu não posso falar muito disso, porque senão eu vou confessar a minha idade aqui, que eu sou velhinho, né? Mas na minha época um trabalho registrado, trabalhar num banco era uma coisa fantástica. Eu trabalhei 7 anos durante esse período num banco, depois eu fui fazer um curso de educação física, né? Então eu quis fazer uma faculdade e eu escolhi, optei pela educação física. Então eu sou professor de educação física de formação, depois fui fazer pós-graduação em psicologia do esporte e entrei nessa área, né? Mas como que a carreira de terapeuta entrou na minha vida? Tem alguns alunos que me perguntam, né, professor, como é que você começou? De que forma que você começou a trabalhar com as terapias? Como que foi o seu começo? Foi muito difícil? Foi fácil? Né? Então as pessoas têm curiosidade. Faz 25 anos que eu trabalho nessa área e óbvio, como todo começo, não é tão simples, não é tão fácil quanto parece. Não só na área de terapias, mas qualquer trabalho que você for desenvolver, todo começo ele tem o seu sacrifício. Não foi diferente para mim. Então eu fiz todos esses trabalhos, trabalhei em muitas coisas, muitos trabalhos eu não gostava, trabalhava porque precisava pagar a conta, mas coincidentemente um amigo meu da faculdade de educação física me convidou para fazer um curso de acupuntura. Então, 26, 27 anos atrás, eu nem sabia o que era acupuntura, não tinha nem ideia, mas acupuntura, como é que é isso? Aí ele falou, não, vamos lá, vou fazer o curso comigo. Tá? Ele insistiu tanto que eu acabei indo fazer o curso de acupuntura com ele. Eu não entendia nada de terapias, né? Eu era professor de educação física, mas na área terapêutica não tinha tanto conhecimento. E a acupuntura era uma coisa que eu simplesmente não entendia, não conhecia, não fazia a menor ideia do que era. E ele me convidou tanto que eu acabei indo. E o que aconteceu foi muito interessante, porque eu me apaixonei pela filosofia oriental, por tudo que eu aprendi ali no curso de acupuntura. Fiquei extremamente encantado com tudo aquilo. Falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. Eu quero aprender mais disso daqui. Então eu acabei seguindo a carreira, eu fiz mais cursos e esse meu amigo, por incrível que pareça, ele desistiu. Ele terminou o curso, mas depois nunca mais atuou na área de acupuntura. Então eu digo que ele foi um anjo na minha vida, ele que me
trouxe para essa área terapêutica. Mas como o primeiro curso foi de acupuntura, então eu falei, não, eu preciso aprender outras coisas, porque naquela época eu trabalhava em academias de ginástica. E nas academias, muitos alunos me perguntavam o seguinte: professor, você sabe fazer massagem, você sabe colocar a coluna no lugar? Tinha muitas pessoas que me perguntavam isso e pediam isso para mim. Eu falei, bom, eu não sei, eu não vou mexer em você. Mas como eu já tinha um conhecimento de acupuntura, eu falei, não, vou começar então agora a fazer alguns cursos de massagem. O primeiro curso que eu fiz foi o de massagem integrativa energética com a Agnes Gnose. Ela foi a pioneira aqui fazendo esse trabalho com as massagens de massagem energética, que é a massagem integrativa energética. É uma massagem relaxante, é uma massagem que você trabalha o corpo todo, dos pés à cabeça, e tem também algumas técnicas energéticas, como a descompressão fracionada e o trabalho de polaridades. Então eu aprendi essa técnica e eu comecei a fazer massagem nas pessoas. A princípio era nos meus alunos lá da academia, fazia massagem domiciliar, mas aí eu fui aprendendo outras técnicas, porque o que eu observei? Que muitas pessoas tinham outros problemas que eu não conseguia resolver. Então eu comecei a buscar outras técnicas. Aí eu fui aprender a quiropraxia com o Matheus de Souza. E a quiropraxia é uma técnica de manipulação vertebral onde você faz o alinhamento da coluna. E o Matheus de Souza, ele é o pioneiro aqui no Brasil, Foi a pessoa que trouxe a quiropraxia para o Brasil praticamente. Ele que desenvolveu todo o trabalho de quiropraxia, Então eu fiz um curso com ele, aprendi mais uma técnica, aí eu fui aprender o shiatsu, eu fui aprender na Escola Amor, que é a Associação de Massagem Oriental, Então naquela época eu fiz um curso longo, foi um curso de 2 anos, e aprendi todas as técnicas de massagem oriental, e aí eu fui galgando e conhecendo várias técnicas, aí eu fui atrás de outras e outras técnicas, porque quanto mais técnicas eu sabia, eu percebia que mais pessoas eu conseguia ajudar. Então eu fui buscando, aí aprendi a massagem indiana, que é a Abhyanga, eu cheguei a aprender uma técnica de massagem havaiana que chama Lomi Lomi, aprendi as técnicas de estética, como drenagem linfática, massagem modeladora. Eu fui aprendendo tudo quanto era técnica de massagem, eu ia, fazia o curso e aprendia e agregava ao meu trabalho. Então, numa consulta que eu faço, eu procuro olhar o ser como um todo, o ser holístico. Qual é o problema que essa pessoa tem? Qual é a sua dificuldade? Então, com toda a bagagem que eu tenho, com todas as técnicas que eu desenvolvi, eu consigo ajudá-lo. Então, por isso que eu falo que se o terapeuta aprende uma técnica só, ele fica limitado àquela técnica, ou só relaxante, ou só o shiatsu, então não importa. Então, o mais interessante é que aí eu montei o meu consultório e depois o meu consultório cresceu, graças a Deus, ele cresceu. No primeiro ano foi difícil, eu comecei a entregar cartões e atendia aqui e ali, e aí as coisas foram desenvolvendo, comecei a dar os cursos de massagem, e a coisa foi desenvolvendo, foi crescendo. No primeiro momento eu tinha uma sala só, que era uma sala comercial, depois eu peguei 2 salas, depois peguei 3 salas, aí o espaço ficou pequeno e eu aluguei uma casa. Então, como a coisa foi crescendo, então óbvio que eu não conseguia atender todo mundo sozinho. Então eu comecei a contratar terapeutas para trabalhar comigo. E qual foi a dificuldade que eu tive quando eu comecei a contratar esses terapeutas? Justamente que eles tinham apenas uma técnica, uma ou outra técnica. Então eu tinha que contratar 2, 3 terapeutas diferentes para cada um fazer uma técnica diferente. Eu falei, poxa, mas fica difícil assim, eu tenho que ter um profissional multidisciplinar, que saiba várias técnicas de massagem, e essas técnicas que eles vão desenvolver vai ficar mais fácil para você atender os clientes que vão aparecendo. Então eu tive essa dificuldade, por exemplo, como empresário, de contratar pessoas que eram mais qualificadas. E aí, como eu dava os cursos, eu sempre buscava os melhores alunos para trabalhar comigo. Mas naquela época eu dava os cursos modulares, então era um curso de integrativo, um curso de shiatsu, um curso de kira, todos separados. E eu percebia que a pessoa fazia um curso e depois voltava daqui 2 anos, 3 anos para fazer um outro curso. Então eu ficava com essa defasagem. Então, vendo essa necessidade, eu falei, não, eu preciso criar um curso onde eu consiga englobar tudo isso. E aí nós fizemos o curso de formação em massoterapia. Então, o curso de formação em massoterapia eu ensino várias técnicas. Tá? E dentro dessas técnicas, a pessoa sai pronta
para trabalhar em qualquer área. Ela pode trabalhar num consultório, ela pode montar o consultório dela, ela pode sublocar uma sala em um consultório de alguém, de algum conhecido, ela pode trabalhar em um clube, pode trabalhar em hotel, pode trabalhar em spa. Então ela vai ter várias e várias opções de trabalho. Aí ela não fica limitada a uma técnica só, ela não fica limitada a uma técnica onde que ela não consiga atender outras pessoas. Então, por exemplo, num spa, você tem um cardápio de massagens, você tem várias e várias massagens. Massagem relaxante, shiatsu, quiropraxia, drenagem modeladora, abhyanga, massagem com conchas, massagem com pedras, massagem com pindas. Você vê, são tantas opções e às vezes as pessoas querem uma técnica que seja diferente. Eu quero fazer uma massagem com pedras quentes, que eu acho que é legal. Então ela quer experimentar aquilo. Se a pessoa não sabe fazer, ela acaba passando a massagem para um outro colega. Então eu sempre falava para os meus terapeutas, olha, vocês precisam aprender várias técnicas. A partir do momento que você aprende várias técnicas, você consegue ajudar e consegue atender várias pessoas. Então eles foram buscando, né, os terapeutas que trabalhavam comigo foram buscando aprender mais, porque eu empurrava eles para aprender mais, falei, não, vamos, senão vocês vão acabar perdendo tempo. E aí eu acabei formando, né, o curso de formação em massoterapia. Então esse curso vai englobar algumas técnicas como a massagem integrativa energética, o shiatsu, a massagem com bambus, de pedras quentes, a quick massagem, que é aquela massagem na cadeira, a reflexologia e a chantala. Então só aí você já tem uma gama de massagens onde você consegue atender várias e várias pessoas. Mas mesmo assim, algumas pessoas me perguntam, mas e aí, professor? E o mercado de trabalho? Como é que está o mercado de trabalho? Eu consigo trabalhar depois que eu aprender o curso? Eu vou dizer o seguinte, no começo, quando eu comecei a trabalhar 25 anos atrás, era muito difícil, porque as pessoas não conheciam as técnicas, não conheciam massagem, não tinham muita informação. Então, a massagem antigamente, na minha época, quando eu recebia a massagem, era aquela massagem de 5 minutos. Você falava para o terapeuta assim, onde dói? Está doendo aqui no ombro. Ele ia dar um tranco e ir embora, pronto, acabou. Então, antigamente a massagem era assim, era uma quiropraxia bem rápida. E não era uma técnica como a gente utiliza hoje, uma consulta de 1 hora, onde a gente vai fazer um trabalho holístico com a pessoa. Então, naquela época, eu tinha essa dificuldade, até para receber uma massagem era difícil. Então, com a dificuldade que eu tive, tanto de receber uma massagem, tanto como empresário de contratar terapeutas para o meu consultório, eu fui adquirindo esse feeling. Falou, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que ela precisa se tornar um terapeuta holístico. Então, desta forma, veja bem, antigamente eu tinha dificuldade, hoje não. Hoje tem muita informação, as pessoas têm muita informação em jornal, revista, televisão, internet, muitas pessoas conhecem massagem, quase todo mundo conhece massagem. Então está muito mais fácil. E o mercado de trabalho, falando dele, está muito mais fácil e muito mais amplo. As pessoas hoje estão buscando qualidade de vida. Se você for analisar friamente, todas as pessoas vendem alguma coisa. Todo mundo vende. Então, quando você vai trabalhar em algum lugar, você está vendendo o seu trabalho, você está vendendo a sua expertise, o seu conhecimento, você está vendendo alguma coisa. Na área terapêutica é a mesma coisa, não muda nada. Você está vendendo todo o seu conhecimento que você adquiriu das técnicas que você aprendeu. Então, você está vendendo o seu trabalho ali. Tá? Então, para você vender o seu trabalho hoje está muito mais fácil, porque as pessoas conhecem, elas sabem o que é uma massagem, sabe o que é uma terapia. Então fica fácil de você mostrar, de você vender esse trabalho. Aí um outro aluno meu falou assim, mas professor, existem vários lugares onde tem massagem, mas não são muitos concorrentes. Eu falei, gente, fica calmo, presta bem atenção. Quando você vai cortar cabelo, vou mudar de assunto um pouquinho, quando você vai cortar cabelo, você vai em qualquer cabeleireiro, você vê na esquina ali, ó, cabeleireiro, você pega e entra e corta o seu cabelo? Não. Quando você vai fazer algum trabalho terapêutico, é a mesma coisa. Você não vai entrar em qualquer porta que está escrito assim, massagem. Você não vai entrar, você vai querer saber quem é a pessoa, você vai querer conhecer, você vai querer saber aonde ela fez os cursos, você vai querer ter informações daquele terapeuta para que você receba uma massagem de uma forma confiante.
Então é a mesma coisa. Então você vai ter que fazer o seguinte: você vai montar o seu consultório, você vai trabalhar no consultório de alguém. Então as primeiras técnicas, as primeiras massagens que você for desenvolver, os seus primeiros clientes, aqueles clientes são o seu cartão de visita. Então você tem que ter uma boa técnica, você tem que ter um bom trabalho, seu cliente tem que sair satisfeito para que ele possa te indicar. E assim vai acontecendo, um indica o outro e você vai fazendo a sua propaganda e as coisas vão acontecendo, né? Então, desta forma, você vai conseguir sim fazer um bom trabalho, você vai conseguir sim ganhar dinheiro com a massagem, né? É uma coisa muito importante que você precisa entender. Para que você tenha um bom trabalho, seja em qual área for, tá? Você tem que ter uma boa base, você tem que ter um bom conhecimento. Se você não tem conhecimento, se você não tem base, se não tem informação do que é o seu trabalho, das técnicas que você tem que usar no seu trabalho, não adianta, você não vai conseguir, seja como terapeuta, seja como professor, seja como, não importa. Não importa a área que você for trabalhar, você precisa de conhecimento, você precisa de uma base sólida para que você consiga fazer esse trabalho bem feito, né? Bom, óbvio que falar do meu trabalho, falar da minha carreira, falar de tudo que eu fiz, fica fácil, né? O Davi já está há 25 anos de estrada, então ele já está bem, né? Algumas pessoas pensam assim, falam assim para mim também. Eu falo, não, eu estou há 25 anos de estrada aí, mas eu nunca parei de estudar, por exemplo. Eu não lembro de ter ficado um semestre sequer sem estudar alguma coisa. Eu fui aprender outras técnicas, por exemplo, eu fui aprender EFT, que é uma técnica de liberação de traumas emocionais, fui aprender Ho'oponopono, que é uma técnica de liberação de memórias negativas, eu fui aprender física quântica. Então eu estou estudando o tempo todo, isso é uma coisa que não para. Quando você entra nesse ramo, quando você entra na área das terapias, você fica apaixonado, porque é muita coisa. Você começa a aprender muita coisa e isso modifica não só as pessoas com quem você vai ajudar, mas vai modificar também você, principalmente você, porque você vai aprender a viver de uma forma mais equilibrada, mais feliz e mais saudável. Então, a partir do momento que você está bem, óbvio que você consegue ajudar qualquer pessoa. Tanto é que se eu falo na primeira aula do nosso curso, a primeira técnica que você vai aprender é a automassagem. Você vai aprender a se cuidar, porque você precisa estar bem, você precisa se cuidar para que você possa cuidar do outro. Então, isso é uma das técnicas que eu já vou ensinar logo de cara no curso. Tá? Você precisa aprender a se cuidar. E eu dou várias outras técnicas para que você possa se equilibrar, estar bem para atender as outras pessoas, ok? Bom, falei bastante de mim, mas eu quero que você fique agora com o depoimento da Daniela, que é uma das nossas alunas. Então ela vai contar um pouquinho da história dela, o que ela passou aqui. E aí um outro recadinho também. Aqui embaixo tem outros depoimentos, vários depoimentos de outros alunos. Então depois você pode rolar a página lá embaixo, dá uma olhada nesses depoimentos para você ver alguns alunos que passaram aqui nos nossos cursos. Lá também tem um cadastro, se você quiser fazer um cadastro para receber os nossos e-mails, as nossas mensagens, então faz um cadastro que a gente vai mandar para você. E logo abaixo tem os comentários. Então, por favor, comente o que você achou do vídeo, o que você achou desse programa, o que você achou desse trabalho que nós desenvolvemos. Faça a sua pergunta, fique à vontade, ali é um espaço para você se expressar, falar, e eu prometo que eu vou responder com carinho cada um deles, né? E aí uma outra coisa, só para deixar bem claro, que eu vou ter mais outros vídeos. Aqui do lado tem um vídeo, que é um vídeo sobre como tirar a dor de cabeça em 3 minutos. Como é que você faz para eliminar a dor de cabeça em 3 minutos? Então é uma técnica que eu ensino no curso de massagem integrativa e energética. Então, esse curso de massagem integrativa energética tem essa técnica que eu ensino. Então, está aí disponível para você num vídeo aqui do lado. Deve estar aí do lado esquerdo, talvez, do lado direito, não lembro. Não sei como é que é a página, mas está aí. Procura lá, como eliminar a dor de cabeça em 3 minutos. Vai ter um outro vídeo onde eu vou explicar como são as técnicas de massagem. Então, tem um segundo vídeo aí que são as técnicas de massagem. E tem um vídeo que eu vou falar especificamente da técnica de massagem reflexologia podal, tá? E um outro vídeo, um quarto vídeo,
vai ser onde eu vou explicar todo o trabalho do curso, como é que ele funciona, como é que são os cursos, como é que é toda a estrutura do curso, ok? Então agora fique com o depoimento da Daniela. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação e até o próximo vídeo. Oi, meu nome é Daniela Aparecida Gomes, eu tenho 40 anos. Hoje eu sou massoterapeuta. Com orgulho, com prazer, eu faço descobrir, através do Espaço Ki, uma maneira de como eu gostaria ajudar as pessoas e ajudar a mim mesma também. Porque foi fazendo o curso que eu descobri muita coisa em mim, consegui me ajudar em muita coisa e hoje eu procuro estar ajudando muita gente. Antes eu trabalhava em recepção de hospital, num pronto-socorro. Eu tinha muito problema de fibromialgia, eu tive um estado grave de depressão, eu tinha muita dores nos braços, nas mãos, nas costas, cervical. E eu descobri que eu fui começando a conhecer meu corpo. E que tudo isso foi somatização, que tudo foi colocado, medo, não acreditar em mim, coisas negativas que eu sempre guardei. E no curso foi ajudado isso para mim poder enxergar. E assim, foi muito engraçado chegar lá no Espaço Ki, que eu sempre quis ajudar as pessoas, sempre quis trabalhar com isso, né? Eu fiz curso de enfermagem, mas não era bem isso. Sempre tive essa vontade de tanto trabalhar com as pessoas para ajudar e trabalhar com as mãos, sempre querer pegar, né? Ajudar assim com as mãos. E um dia uma pessoa que trabalhava comigo me ajudou muito falando e dando várias alternativas do que eu procurar e fazer um curso para poder estar me especializando. E aí chegou, fomos, essa pessoa me ajudando e eu falei, não, massagem, legal, massagem, né? Tirador, só pensava assim, massagem tirador de coluna, perna, braço, essas coisas, mas não sabia que era algo mais, que eu vim descobrir depois. E comecei a mexer lá e ver vários lugares e nenhum me atendeu. O único que me atendeu foi o Espaço Ki. E aí eu marquei que eu ia lá para conhecer, porque assim, não foi eu que achei o Espaço Ki, foi o Espaço Ki que me achou. Tudo ligado e energia, tudo. Então, o que eu queria foi a proposta que eles me colocaram. Muito mais do que eu queria, depois eu fui descobrir. Porque eles me mostraram que não é só fazer a massagem. Aí eu descobri, fiz o curso, eu fiz a massagem integrativa, fiz a quick, dentro, né? Eu fiz shiatsu e fui descobrindo, fui fazendo cada hora mais. Agora eu fiz pedras quentes e vou fazer a Bianga, a Chantala. Então assim, você vai fazendo e vai descobrindo cada vez mais que é uma rede, é uma energia muito grande que vem do universo e você é ligado. E o Espaço Ki, ele te dá isso, coloca você nessa energia, nessa ligação. Então não é só o físico, é tudo faz parte. No começo do curso, como eu falei que eu não acreditava muito em mim, nunca acreditei nas coisas que eu poderia fazer, tinha muito medo de fazer as coisas e não dar certo. Eu comecei a ter muito problema de infecção de urina. A última que eu tive me levou para o hospital, eu fiquei ruim demais e até sangrava na urina. E eu descobri, né, meu professor, com o Davi, e com tudo que a gente aprendeu lá, que é medo. São os medos, que a gente tem que vencer esse medo. E esses medos, essa parte emocional, coloca no físico e acaba destruindo o seu físico. Então aí eu venci o meu medo, consegui vencer. Eu não tive mais infecção de urina nenhuma, eu não fiz nenhum tratamento, só tomei remédio na época. Mas o principal foi vencer os meus medos.
O principal foi vencer a mim mesma. E raiva, medo, mágoa, passado, tudo que é ruim. Se a gente ficar colocando isso na gente, se a gente acreditar nisso, isso vai acabar com o nosso corpo. E aqui agora eu mudei muito também, porque eu comecei a trabalhar com o espaço, nesse lugar maravilhoso que é aqui Bertioga também. Faço alguns atendimentos também lá em Guarulhos. E tô cada vez crescendo mais, agora com novas perspectivas também, que eu tô criando também, que eu tô conseguindo enfrentar. E nunca mais tive nenhuma crise de depressão. A fibromialgia, que eu achei que fosse me atrapalhar muito para trabalhar, porque basicamente era a minha parte superior todinha, que era muita dor. Nunca mais eu tive, depois que eu comecei a fazer o curso, comecei a entender que eu comecei a trabalhar em mim. Então, quer dizer, eu tinha um monte de coisa que eu comecei a trabalhar em mim, que eu acreditei e que eu sentindo na pele, eu sei como que é as coisas e eu sei que pode mudar. Numa boa massagem, numa boa interiorização, vencendo todas essas coisas que não é bom. Alegria, estar de bem com a gente mesmo, estar de bem com tudo, com o meio, com os outros. Eu hoje enxergo a pessoa como um todo. Não é só mais uma pessoa ali que eu vou fazer uma técnica de massagem. Não, vai muito mais além do que isso. Que é o que eu achava, que era só uma técnica de massagem. Quando eu fui procurar massagem, eu falei, é apertar, amassar, fazer alguma coisa assim, né? Mas não, vai muito além disso. A pessoa não é só o físico, não é só a carne ali que tá doendo, é muito dentro. Às vezes ali é um pedacinho e o restante do iceberg do problema tá lá dentro. Então a gente tem que ir trabalhar como um todo. Cada ser humano é um único. Cada um sente a sua dor, a pior dor do mundo, mas a gente olha para ele com respeito, com amor e vai tratando. E hoje, assim, tudo isso que eu aprendi muito mais para mim, em primeiro lugar, muito mais para mim. Assim, a lidar muito com as pessoas, mas a lidar comigo. Em primeiro lugar, a lidar comigo. Então, o espaço aqui, em um ano, gente, um ano que eu tô aqui, mudou e continua mudando muito. Mudou minha forma de ver o mundo, minha forma de ver as pessoas, minha forma de ver os problemas, minha forma de ver tudo. E principalmente ver mais o presente. O passado passou e o futuro ainda vem. Então vamos se deter no presente e ver a gente e ver o outro. E é isso que o espaço aqui me mudou demais. Eu acho que foi maravilhoso. O curso, trabalhar, o pessoal do espaço, é tudo muito bom. Maravilhoso. Para mim mudou minha vida da água pro vinho. Muito. É isso. Obrigada.